Primeira palestra, o Alex Soares, um irmão que tem servido a igreja durante muitos anos, juntamente com Solange, sua esposa, Nicolas, Aline, Eric, seus filhos. E para mim é um privilégio, porque Alex e sua família com certeza têm grande influência na minha vida e na vida dos meus amados, minha esposa e meus filhos, como exemplo de um homem zeloso, dedicado, fiel à palavra e que tem, como nós acabamos de cantar, obedecido o Senhor, e como nós acabamos de ver o irmão nos animando a fazer, tem partido com a sua família também, servido a igreja, não só em Campinas, mas também em outras cidades, inclusive onde ele está hoje, lá no sul, servindo os irmãos que estão sendo abençoados pelo Senhor através da vida deste irmão. Chamar o Alex para nós orarmos e com certeza o Senhor irá usá-lo para nos edificar nessa noite. Vamos orar. Grandioso Deus, Pai de amor, de graça e de infinita misericórdia, nós te louvamos e te bendizemos, ó Deus, porque Tu, em todo tempo, tem cuidado de nós, tem nos conduzido em paz, mesmo em meio a um turbilhão de coisas, e acima de tudo, tem nos proporcionado momentos maravilhosos como este, de estarmos juntos, não simplesmente por estar no mesmo espaço, mas por termos o mesmo Espírito e também o mesmo Senhor. E neste momento, ó Pai bondoso, Pai maravilhoso, peço em nome de Cristo, nosso Senhor, que Tu uses Alex como tem feito até aqui. Amém. Na Sua palavra, para que os nossos corações possam arder e estar dispostos a cumprir o que será nos proposto através deste homem que será o Seu instrumento nessa noite. Amém. Obrigado pela Sua vida, pela vida de todos aqui, pela vida da Sua família, e que o Senhor continue, ó Pai, sendo honrado, glorificado e exaltado através de todos nós e através desse amado irmão também. Amém. Em Cristo, amém. 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 Glória a Deus. Conheci o Fábio lá em São Domingos, Campinas. E aquele abraço lá no mercadinho que a gente se deu, até hoje eu lembro dele. Não vou esquecer, irmão. Amém. Eu sei, porque eu também estou cansado. Estamos, né? Mas eu espero que o Espírito esteja aí firme, forte, para essa jornada de alguns dias em que nós vamos nos motivar no Senhor, nos encher do Seu Espírito, mas mais importante, depois nós vamos transmitir tudo isso, não é? Muito bem. Nós vamos falar hoje sobre capacitando a igreja para a missão. E antes mesmo que a igreja viesse para a terra, porque até então o reino era dos céus, mas antes que a sucursal lá do céu fosse estabelecida, a sucursal aqui na terra, né? Usando esse termo, Jesus já estava trabalhando e tantos outros antes dele para a chegada do que hoje eu e você temos o privilégio de estar com o bastão agora. Muitos antes, a vida de muitos, alguns que nem sabiam ao todo a complexidade do que significava aquilo que eu e você hoje temos a consciência do que é o reino dos céus, como Daniel, por exemplo, e assim por diante. Esta obra que é a igreja é uma obra espiritual sem precedentes, pelo que nós saibamos. Custou não apenas a vida de muitas pessoas, mas a vida do próprio Filho de Deus. É o plano de Deus. E é um plano que começa nos céus, antes mesmo da humanidade ter sido formada por Deus.
E este plano é você, sou eu. Nós somos a igreja. Damião. Barnabé. 2, 3, 4, 150, não importa. Onde um discípulo de Cristo estiver, ele é a igreja do Senhor. E Jesus, ele fez isso. Ele treinou, falou para os discípulos, um punhado de homens, a respeito desse fenômeno que foi dito pelo irmão aqui. Que é começando com e de repente um estado está sendo chamado, atingido, não é? Então, nós vamos falar nestes dias sobre o subtema de conquistar milhões, evangelizar milhões. Existem várias metodologias que vão ser tratadas aqui, não é? Estudo nas casas, estudos usando a internet, WhatsApp, escola da Bíblia, entre tantas outras metodologias que nós vamos ver irmãos aqui testemunhando a sua experiência sobre elas. Mas sabe, dentre estas, e aqui tem a imagem de algumas, né? Deixa eu colocar aqui. Dentre todas essas metodologias, a metodologia é aquela que surgiu na mente de Cristo. Chama-se igreja. Nenhuma das metodologias que vão ser tratadas aqui são eficazes se não houver uma igreja saudável espiritualmente, preparada espiritualmente para receber aqueles que estão chegando. Não vai adiantar usar a internet e atingir milhões. Eu não quero, com isso aqui, dar a ideia de desmotivar. Pelo contrário. O que eu quero dizer é que na mente de Jesus Cristo, o plano é a igreja. Os meios que a igreja vai usar para levar a palavra é uma coisa, que é o que nós vamos tratar aqui. Mas, mais uma vez, se nós não tivermos, que seja um Damião, como fez com você, meu querido. Se não tiver uma igreja, uma congregação disposta, preparada para instruir e amadurecer estas metodologias vão fracassar. Porque não adianta nós termos lá alguns relatórios de que centenas foram batizados. Você vai no ano seguinte naquela cidade, cadê os 100? Onde eles estão? Passaram, foram embora. E eu entendo que nós estamos vivendo um grande desafio para a Igreja de Cristo, mais do que nunca hoje. E eu digo isso, meus irmãos, porque desde 1999, eu e minha família temos sido forjados no Senhor para trabalhar com congregações, Igreja de Cristo, que passaram por divisões. Eu estou na 10ª congregação, desde 1999 até agora, com exceção de São Domingos, que não foi uma divisão, foi uma pequena denominação, com uns 40 membros, que na metodologia de escola da Bíblia, na 7ª aula que nós tivemos, aquela congregação decidiu deixar de ser denominação e ser uma igreja do Senhor, lá no São Domingos. Então, é muito difícil se manter como igreja. É difícil. E tem sido difícil porque a igreja hoje tem sofrido muitos ataques internos, não bastasse já os externos. E quando nós estamos falando de evangelização, isto é uma bênção, mas em alguns casos pode se tornar uma maldição. Porque se nós, discípulos de Cristo, estivermos trazendo as pessoas ao conhecimento da palavra, mas não fizermos o serviço completo de ensinar a palavra, nós estamos trazendo pessoas de denominações que não foram transformadas e vão ser problema na sua congregação. Quando eu falo sua, não é que é sua não, é onde você está. E eu tenho visto isso acontecer. Às vezes algumas pessoas com popularidade
com certo conhecimento, mas distorcido. Passa um pouco de tempo, é uma pessoa dinâmica, logo ele está ministrando, e aí não passa muito tempo, começam a vir os pepinos, os problemas, as dificuldades e as lutas. E eu não estou falando isso porque eu estava sentado olhando, é porque eu estou envolvido em congregações que têm passado por divisões, tratando exatamente da restauração da sã doutrina. Então, eu não posso deixar de falar nessa primeira palestra que o plano de Jesus é a igreja. Ali, no tema da minha palestra, está lá, capacitando a igreja para a missão. Mas, na verdade, na prática, aí, a igreja é a missão. Entende isso? Nós não estamos nos capacitando para a missão. Nós somos a missão de Deus na Terra. É o que Deus tem para evangelizar o mundo, para levar Jesus. É a igreja. E a igreja não é a terceira pessoa, sou eu, é você. É a primeira pessoa. E se nós não estivermos prontos para buscar lá fora e edificar, e a igreja, ela tem esses dois troncos, esses dois pilares. Ela tem um pilar, um pé voltado para o mundo, no sentido de pregar o evangelho, e ela tem outro dentro, que é para edificar e fortalecer os que são, amadurecer. Para essa parte interna, Deus estabeleceu na igreja ministros, funções para que pessoas pudessem exercer. Está lá em Efésios 4:11. 5 delas descritas. Diáconos, por exemplo, não está lá porque o diácono tem uma função pontual e não lato sensu. É só estrito sensu. É uma função que é extremamente importante, mas é ministerial, é focada. Já os demais, evangelistas, mestres, profetas, apóstolos, pastores, estes cuidam da igreja no sentido geral, para estruturar toda a congregação, não apenas uma área ministerial. E todos nós conhecemos aquele texto lá de Efésios 4:11-15, em específico, em que o apóstolo Paulo descreve a igreja que estava na mente de Jesus na sua estrutura. Porque é a função de todos aqueles, inclusive dos apóstolos, até os mestres, passando pelos pastores, evangelistas e profetas, naquele contexto é uma só. É edificar, fortalecer, amadurecer, para que os membros da igreja, os santos, possam crescer na sua plenitude, no seu pleno conhecimento de Jesus Cristo, para desenvolver os seus ministérios. E não serem pessoas levadas por qualquer vento de doutrina como uma criança. Então, nesse sentido de ter igrejas preparadas, eu quero dizer aqui para os líderes, ou os guias, ou os mestres que estão conduzindo congregações que são do Senhor, que é sua responsabilidade fazer isso acontecer. Se você não preparar, se você não ensinar, se você não fizer como Barnabé, se você não fizer como Paulo, se você não fizer como Damião, a igreja vai emperrar. O plano de Deus pode ser retido, como foi com 40 anos com o povo no deserto. Deus não planejou o deserto. Deus planejou entrar na terra. E às vezes é o nosso desvio que causa esse contexto de... Deus vai executar o plano dele, mas leva mais tempo e fica mais difícil. Não é? Então, falamos aqui em Efésios 4:11 sobre estas funções, à vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo. A base começa com discípulos, fazendo outros discípulos, até que cheguemos à unidade da fé. Eu estou chovendo no molhado aqui, porque eu tenho que a maioria conhece esse texto e os princípios que ele aqui nos traz, né? E aí nós não seremos, então, como meninos. Eu vi, enquanto o irmão falava aqui, a respeito do seu processo de conversão e do êxito da igreja lá na Paraíba e assim por diante, eu via isso exatamente, em outras palavras, o que Paulo está descrevendo, com uma pessoa, naquele caso dele, sendo o representante da igreja, né, de Cristo ali.
E aí, no versículo 15 e 16, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. E aí, se nós temos como foco o repetir o processo que Jesus Cristo, lá naquela primeira foto, ele com os discípulos, lá, se ele é o nosso fundamento, se ele é a nossa base, a igreja vai ter sucesso, sempre. Talvez não tenha o sucesso que algumas pessoas pensam numericamente, porque o crescimento tem muito a ver com o Senhor, as realizações têm a ver com o Senhor. Mas uma coisa é certa, a igreja sempre avança. Jesus disse lá em Cesareia de Filipe, na frente daquela caverna que tem um lago, que é o chamado portal do inferno, o portal do Hades, onde tem o templo de Pan e de outros deuses, ele disse, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja é poderosa. E quando eu falo da igreja, eu estou falando de você. Você tem o Espírito Santo de Deus. Semana passada eu fiz essa pergunta lá na Bahia. Estava lá, vim de lá para cá. Então os irmãos que estavam lá não precisam responder. Qual é o seu herói da fé do Velho Testamento? Davi, Moisés, Abraão, Elias, Sansão. Qual o seu herói da fé? Bom, se você pudesse fazer essa pergunta para Jesus. Jesus, quem o senhor considera como o herói da fé da antiga aliança? Jesus respondeu isso. Jesus disse, dos nascidos de mulher, nenhum é maior do que quem? João Batista. Para Jesus, o herói da fé dele, do Velho Testamento todo, não é Elias. Ele disse, é João Batista. Mas aí, logo na sequência, nos surpreende, porque Jesus diz, mas o menor na igreja, no reino dos céus, você. Porque se você é um discípulo de Cristo, como eu, quando você para avaliar a sua relação com Deus, você não está sempre em débito? A gente não está sempre pensando que poderia fazer mais, que poderia ser mais, que poderia ser melhor. E a gente não pensa que nós mesmos, eu não mereço. Por isso que é graça. E aí vem Jesus e diz, você que se julga nada no reino, é maior do que aquele que eu considero maior em todo o Velho Testamento. E aí, o que você pensa de você agora como igreja? Jesus tem mais fé em nós do que às vezes nós em nós mesmos. Quando se trata de igreja. É por isso que quando nós estamos seguindo a Cristo, crescendo nele, nós temos a condição de que todo o corpo também seja beneficiado com isso. Todo o corpo. Barnabé fez toda a diferença na igreja em Antioquia, da Síria. Um homem, e a gente sabe até o nome dele. Não pense que você sozinho, ou na congregação em que você está, seja ela, às vezes, até com alguns problemas, não pode fazer a diferença. Faz. Sem dúvida alguma. Há uma diversidade aí de meios para evangelizar. Mas, se a igreja não estiver espiritualmente saudável, repito, não é? Teremos aí um imenso problema. Existe evangelização de rua, escola da Bíblia, existe evangelização de grupos nas casas, existe evangelização com pessoas que estão em situação de miserabilidade, existem grupos que estão numa certa cidade, ali no local, e algum irmão vai lá, como aqui ela foi em Tinga, ali é na 9 de julho, nosso irmão Chebas, ali em Florianópolis, grupos de casa ali também em Florianópolis. Então, há muitas metodologias. Mas essas pessoas que estão chegando vão ser cuidadas por quem? Ensinadas por quem? Amadurecidas por quem? Porque se esse processo for deficiente, nós corremos o risco de passar uma falha nesse processo de crescimento
E quando chega lá na frente, é como assentar azulejos, você começa com 1 milímetro aqui, lá na frente tem 1 metro de distância. No geral, meus irmãos, a igreja ela é um reflexo dos seus guias, da liderança que tem. Você pode ter, às vezes, pessoas aparentemente maduras, mas quando você vai estabelecer o critério espiritual, são crianças. E aí você tem uma igreja, às vezes, imatura. Agora, veja bem, o apóstolo Paulo iniciou a congregação em Corinto, iniciou a congregação na Galácia. E leia aquelas cartas e veja o que o próprio apóstolo Paulo escreveu para aquela congregação que ele investiu o seu tempo e começou. Igrejas imaturas, se desviando da fé rapidamente, como as igrejas da Galácia. Agora, se há quase 2.000 anos atrás, nas barbas dos apóstolos, que começaram aquelas congregações, nós já temos exemplos de congregações se desviando, o que dirá quase 2.000 anos depois? Basta olhar o mundo religioso, o que se tornou. Veja a importância que nós temos. Muitas pessoas hoje estão perdidas nesse mundo em nome de Cristo, usando o nome de Cristo. Como ele mesmo disse lá em Mateus 24, todas as previsões do Novo Testamento sobre o futuro da igreja, eu lamento, não são positivas. Eu não quero jogar água fria aqui. Mas Jesus sempre disse isso, ele não me escondeu. Ele disse, a porta que conduz à salvação e o caminho é o quê? Estreito. E o outro? Largo. Ele disse, muitos são escolhidos e poucos são chamados. Foi isso? Não. Ele disse que dos que estão perdidos, que é a maioria, muitos desses são chamados. Mas desses que são chamados, ainda poucos são os escolhidos. Você vai ver o apóstolo Paulo falando com Timóteo, dizendo, olha, a coisa vai piorar. A carta de Apocalipse, uma carta animando a igreja, mas que neste ânimo tem um conteúdo de que, está difícil, meus irmãos, se preparem. Deus está vendo tudo. Ele está com vocês, os mortos estão aqui, mas vai piorar. E nós estamos vivendo os tempos difíceis. Difíceis. Mas é exatamente neste contexto e nesta situação que Deus escolheu você para levar o Evangelho de Cristo às pessoas. Amém. Não importa a pandemia, não importa a perseguição dada por imperador, os nossos irmãos sempre, aqueles que são fiéis à palavra, sempre vão ministrar, vão pregar. Nós não podemos nos desmotivar por causa do contexto em que nós estamos. Nós precisamos crer, ter fé no que Jesus disse. A igreja é poderosa, você é poderoso. Se a liderança ela é madura, ela é preparada em Cristo, se ela alimenta, protege e guia a igreja, segundo a base que foi dada ali em Efésios 4, 11 a 15, então a igreja apresentará marcas evidentes. E quais são as marcas de uma congregação, de uma pessoa espiritualmente preparada? Ela tem uma identidade bem definida na sã doutrina. Não foi isso que o irmão falou aqui? Eu já vi muitos irmãos estarem sozinhos em algumas cidades e aí sente a necessidade de se congregar e aí vai a uma igreja. Eu só iria se fosse para evangelizá-los. Tudo bem, mas vai. Mas quando chega lá, não dá. Não dá, porque fere os ouvidos. Talvez você consiga influenciar um ou outro, mas para compactuar com aquele ensino, não dá, não é? Uma identidade bem definida. Nós precisamos saber quem nós somos. Nós precisamos, a igreja, você, a congregação, precisa saber onde ela está e para onde ela vai. A congregação onde você está tem propósito? Ela tem propósito interno de amadurecimento dos vários níveis que a igreja precisa, desde o berçário até os idosos? Ela tem um plano para evangelizar? Uma metodologia, ou 2, 3, ou quantas for necessário? Onde a igreja que você frequenta está agora?
Para onde ela quer ir esse ano? Como ela quer chegar lá em dezembro? Se nós não planejarmos, se nós não pensarmos, porque o plano de Deus, ele deve ser para nós um exemplo. Olha como Deus planejou e o que ele fez para que a igreja pudesse existir. Deus usou até o diabo. Eu sempre digo que se o diabo soubesse que matando Jesus na cruz, isso salvaria o mundo, o diabo seria o guarda-costas de Cristo e ele ia morrer de velhice. O que deixa o diabo mais zangado, mais odioso de si mesmo, se ele pudesse se matar, ele faria isso, é o fato de saber que ele, tramando tudo aquilo que ele achava que estava tramando para matar Jesus Cristo, na verdade estava cumprindo as profecias sobre a morte de Cristo que Deus planejou. Se Deus pode usar o diabo como coadjuvante para salvar a humanidade, porque ele executou o plano de Deus, o que Deus não pode fazer, meu irmão? Usando a gente? Não é? Nós temos um Deus poderoso, sábio. Nós temos um Deus tremendo. Um Deus que, quando ele decide algo, ele sabe o fim. E ele não planeja nada que ele não tenha o controle. Uma igreja forte, uma pessoa, um cristão forte, ele tem um planejamento claro e coeso, que contempla todos os tipos de pessoas. Todos. O visitante na igreja. Ele é cordial, vai lá, levanta, cumprimenta. O novo convertido, ele se preocupa com ele. A igreja tem uma sala para novo convertido. A igreja inclui o novo convertido no ministério. A igreja ensina. E a igreja é você. As mulheres mais velhas, elas convidam, ou deveriam convidar as mais novas, para um café em casa, para um chá. Minha filha, você está namorando? Deixa eu contar para você como é que eu conheci o meu querido. E aí, como é que você está? Já transou? Cuidado. Olha, deixa eu conversar com você sobre sexo. Não há melhor professora para esse tipo de coisa, de ação, como aquela que a Bíblia diz, uma mulher de mais idade ensinar uma mais nova. E eu preciso dizer que às vezes é difícil encontrar uma mulher de mais idade que convida as irmãs mais novas, que são solteiras, para conversar sobre namoro. Entende o que eu estou dizendo? Se nós não estivermos falando, por exemplo, dessas coisas, o mundo está falando claramente. Se liga na Ana Maria Braga, ela vai falar de sexo. Sem problema nenhum. Nós somos chamados para uma obra completa. E precisamos olhar para nós mesmos e ver o que nós estamos fazendo com essa obra que Deus nos chamou. Qual é o meu papel nela? Eu ia pedir isso, exatamente isso, que desligue seu celular ou deixe ele no modo silencioso. Os ministérios de uma congregação saudável, né, espiritualmente, eles são engajados, eles são dinâmicos, eles estão ativos. Não adianta ter tantos ministérios numa congregação, como, por exemplo, até de evangelização, né? Mas não serem eficientes. É melhor ter menos e fazer melhor. Ok? Eu creio que todos estão entendendo o que eu quero dizer aqui, né? Capacitar a igreja para a missão, na verdade, a igreja é a missão e todos os elementos já foram dados por Deus para nos capacitar. A pergunta é, eu estou capacitado? Eu estou me capacitando? E isso vem antes de você ir. Então, a eficácia da evangelização se confirma numa igreja local estruturada conforme a igreja que Jesus idealizou. Há muitos anos atrás, vou fazer 42 anos de cristão na Igreja do Senhor. Há muitos anos atrás, eu tinha essa temática de que nós somos a igreja do primeiro século. Aí, alguns desses anos atrás, então, conversando com o irmão Norton, eu falei isso para ele e ele me deu assim uma pegada que eu fiquei meio consternado. Ele disse assim, qual igreja do primeiro século
você quer ser? Corinto? Aí a ficha caiu, meu irmão. Ele disse, olha Alex, a gente precisa ser a igreja que estava na mente de Cristo. Porque alguns exemplos das igrejas do primeiro século estão lá para a nossa vergonha, mas para o nosso aprendizado. É esta igreja que nós devemos querer ser. Em João 13:35, Jesus disse, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Não há nenhuma das metodologias que vão ser ensinadas aqui durante esses dias, que se não tiver esse conceito aqui por trás, vai funcionar. Amém. Nenhuma delas. Porque esta quem disse foi Jesus. E sabe qual foi o ambiente que Jesus idealizou para ser aplicado esse novo mandamento, que é o versículo anterior? Na igreja. O irmão de cor de pele diferente, de escolaridade diferente, de idade diferente, o irmão com situação diferente, o doente. E aí na igreja nós exercitamos o amor. Amém. Sabe por que presbítero na igreja está descrito lá que ele tem que ter filhos no plural? Uma das possibilidades, que eu creio ser bem correta, é que pai de um filho só não sabe ainda o que é amar 2, 3 ou 4. Porque os filhos são diferentes. E eles são amados de maneiras diferentes. Não se dá para amar 2, 3 filhos do mesmo jeito, porque são pessoas diferentes. Mas você precisa amar, dando a eles as condições de que eles se sintam plenamente amados. E na igreja não tem preterismo. Deus provou o seu amor por nós, nos amando até quando nós éramos antes mesmo de sermos cristãos, mortos nos nossos pecados e delitos. Ele prova esse amor, dando o seu único filho. Então a igreja é o ambiente em que nós vamos reproduzir este amor. Como Jesus amou. Não é? Bem, estamos chegando aqui ao final, não é? Mas o conceito é que quando Jesus Cristo falou a respeito de capacitação, ele fez isso na prática, lado a lado, ombro a ombro, falando, tratando com seus discípulos. E na igreja, nós devemos reproduzir isso entre nós, como irmãos. Ok. Você quer clicar aí? Acabou. Travou? É o último slide. É o último. É o último mesmo? Pensei que eu tinha colocado mais um aí. Então, concluindo então. O que é que você agora tem como expectativa? De aprender as metodologias que vários irmãos aqui estão já vivendo, engajados, praticando, tem sido aperfeiçoado. Com relação agora ao que nós vamos fazer, não só na evangelização, mas no receber essas pessoas que vão chegar nas congregações do Senhor. Eu espero, sinceramente, que cada um de nós aqui possamos, depois que tivermos visto estas palestras, possamos definir onde você pode sendo capacitado, né? Pode ser usado no Senhor, na congregação, para assistir estas pessoas, como igreja. Porque os demais irmãos, eles vão falar aqui sobre as metodologias, entende isso? Para ganhar milhões. Mas nós precisamos enxergar a base que Jesus deu, que é a igreja, a missão, para tratar destas pessoas. Todos nós aqui somos chamados a evangelizar, isso é fato. Mas evangelizar significa ter responsabilidades espirituais
com aquelas pessoas que nós evangelizamos. E parte do problema que nós enfrentamos na igreja é a deficiência no ensino. Fazer o filho é rápido e dá prazer. Mas criar o filho é duro, exaustivo, custa. Quem são as pessoas que Deus vai usar para edificar, para capacitar estes que todos esses meios que nós vamos tratar aqui estarão trazendo para dentro do reino? Quem? Quem será? Não é? Quem? Bem, que Deus abençoe a sua mente, o seu coração, e que você possa ser esta pessoa, não deixando de evangelizar, mas que você pense bem na sua vida espiritual. Homens, mulheres, idosos, na igreja todo mundo tem como cooperar, como colaborar. Pense no que você pode fazer e faça. Que Deus abençoe e guarde a todos.